Boa noite, bem-vindos ao STP em linha. Depois de mais de 50 anos de embargo entre Cuba e os Estados Unidos da América, os dois países decidiram restabelecer relações diplomáticas e acabar com este bloqueio. Por causa disto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades divulgou a seguinte declaração. Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Declaração do Governo sobre o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos da América e a República de Cuba. Foi com enorme satisfação que o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe tomou conhecimento da feliz notícia sobre o restabelecimento das relações diplomáticas entre os governos dos Estados Unidos da América e da República de Cuba ao nível das embaixadas. Por isso, o Governo saúda este importante e positivo passo dado por estes dois países amigos e parceiros de São Tomé e Príncipe, na expectativa, porém, de que as etapas seguintes conduzirão inevitavelmente ao levantamento do embargo imposto há muitos à República de Cuba. Considera a normalização das relações americano-cubanas como uma retumbante vitória dos respectivos povos e da comunidade internacional no seu esforço coletivo pelo alcance e manutenção da paz e segurança no mundo, pelo progresso e bem-estar das nações e povos. Felicita Suas Excelências os senhores Presidente Barack Obama, dos Estados Unidos da América, e Raul Castro Ruz, da República de Cuba, pela corajosa decisão que tomaram em nome dos governos, no sentido de facilitar o entendimento das duas nações e dos povos. Felicita, por outro lado, Sua Santidade o Papa Francisco pela ajuda, apoio e papel de facilitador que prestou e desempenhou nessas negociações históricas entre os dois países. Reafirma a sua firme determinação de continuar a pugnar, quer ao nível dos organismos do Sistema das Nações Unidas, vocacionados para o efeito, quer ao nível dos demais, fora internacionais, pela paz, segurança e concórdia entre nações e povos. Feito em São Tomé, aos 18 de dezembro de 2014. O arroz ofertado pelo Japão começou a ser comercializado hoje a preço de 13 mil dobras. O governo de Patrício Trovoada começa o seu mandato, cumprindo assim a promessa que fez ao povo na época eleitoral. O arroz ofertado pelo Japão já se encontra disponível no mercado nacional a fim de ser comercializado por 13 mil dobras. Anunciou hoje o ministro da Economia, Agostinho Fernandes, na manhã desta quinta-feira, num dos armazéns das alfândegas. Sim, está disponível. Nós vamos iniciar hoje o processo de venda do arroz. Como o governo anunciou, este arroz donativo do Japão deve ser colocado à disposição da nossa população a 13 mil dobras em toda a extensão do território nacional. Então nós gostaríamos de voltar a enfatizar isso. Temos aqui os serviços da Inspeção Econômica que também estão a seguir o processo de carregamento e as pessoas que estão a adquirir este arroz com o intuito de colocá-los, portanto, à disposição da população a um preço único em São Tomé e Príncipe a 13 mil dobras. O ministro da Economia anunciou ainda que o governo decidiu subvencionar o transporte deste produto para os distritos mais distantes do país, de forma que o novo preço seja mantido pelos comerciantes. Por isso é que o governo também está a subvencionar o transporte para os distritos. Hoje mesmo nós vamos carregar para o distrito de Cauê e também para o distrito de Lembá. Amanhã faremos Cantagalo e uma boa parte de Lobata e depois o distrito de Água Grande. Portanto, esses distritos mais longínquos, o Estado está a subvencionar o transporte para que o preço mantenha o mesmo a nível de todo o país. Segundo Agostinho Fernandes, estão a ser lançados no mercado cerca de 28 dos 87 mil sacos de arroz ofertados pelo Japão, sendo que a outra metade poderá chegar ao país na primeira quinzena de janeiro. Bom, neste momento nós recebemos cerca de 28 mil sacos de arroz, mas o montante, ou a quantidade total até ao final
são cerca de 87 mil sacos, o que dá cerca de 3 mil e tal toneladas de arroz. E a outra quantidade, quando é que chega ao país? Em princípio, na primeira quinzena de janeiro, o segundo carregamento chegará ao país e nessa altura nós esperamos que o carregamento que nós já cá temos esteja totalmente distribuído para os comerciantes e que ele possa estar de facto à disposição da nossa população. O ministro do Comércio disse ainda que, apesar do preço do arroz estar a ser comercializado por 13 mil dobras, os comerciantes continuarão a ter a sua margem de lucros, com maior destaque para os comerciantes grossistas. O Japão poderá vir a cortar o fornecimento do arroz a São Tomé e Príncipe se não forem esclarecidas as questões do desaparecimento de 1000 toneladas deste produto, afirmou o ministro da Economia, Agostinho Fernandes. Na verdade, o que nos foi informado é que da quantidade do arroz recebida, uma grande parte estava molhada e arrombada, cerca de 1000 toneladas. E o governo japonês não tem, digamos, nenhuma justificação efetiva de onde é que foi parar este arroz molhado e arrombado, uma vez que nunca aconteceu isto no país, haver tanta quantidade de arroz molhado e arrombado. Daí que o governo japonês considera que o Estado santomense tem que esclarecer essa situação, sob pena mesmo de suspender completamente este donativo. Para já decidiram reduzir em 30%, mas caso não haja esclarecimento dessa e de outras questões que inquietam o governo japonês, tanto poderão efetivamente suspender essa ajuda. A verdade é que o governo japonês enviou uma carta ao governo cessante a pedir explicações sobre um conjunto de questões que na ótica deles não estava explicado. E receberam uma resposta que também não lhes convenceu. Portanto, uma resposta que eles acham que, foi uma resposta um bocadinho para lhes enganar. Então eles vêm à carga outra vez, continuam a pedir as explicações e provas efetivamente que o Estado de Santo Tomé está interessado em esclarecer essas questões. Portanto, uma das questões é uma auditoria aos CAER 2007-2008. Eles disponibilizaram, digamos, montante para efeitos dessa auditoria, querem que seja uma auditoria externa e nós vamos lançar brevemente essa auditoria com apoio de Portugal para que efetivamente seja esclarecido o que é que se passou em relação ao CAER 2007-2008, em que não houve o depósito no fundo de contrapartida do Japão do montante que deveria ser. Portanto, há uma falta em relação ao KPR 2007 de cerca de 25 mil milhões de dobras e em relação ao KPR 2008 de cerca de 13 mil milhões de dobras, que não foram depositados e o governo japonês quer saber o que se passou em relação a isto. Portanto, é do nosso interesse agirmos depressa no sentido de esclarecer essa situação, sob pena efetivamente de perdermos este donativo. O governo de Patrício Trovoada pretende apurar de facto o que aconteceu no desaparecimento de 1000 toneladas de arroz ofertado pelo Japão. A investigação, nós vamos iniciar essa investigação. É verdade que o Japão teve informação de que o governo cessante já apresentou uma queixa ao Ministério Público, mas infelizmente até agora nós não temos informação do andamento dessa queixa. Portanto, eu próprio, no início da próxima semana, pedirei uma audiência ao Sr. Procurador-Geral da República para me inteirar do estado de avanço dessas investigações, porque é de todo o interesse para o país que as coisas sejam esclarecidas e que os responsáveis possam ser, digamos, chamados à sua responsabilidade. O presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, recebeu na manhã de hoje o bispo da Igreja Maná. Um encontro de cortesia que serviu também para o representante desta igreja manifestar todo o apoio da igreja para trabalhar com este órgão de soberania. Foi um encontro de cortesia, podemos assim dizer. É o novo presidente da Assembleia Nacional e, como igreja, na verdade, somos parceiros do Estado e cooperadores com as autoridades eminentes da nação. Então viemos saudar o Sr. Presidente da Assembleia Nacional e desejar um mandato com mais eficiência, com mais dedicação. A Assembleia é a Casa das Leis e então queremos dedicar todo o nosso apoio como igreja para que realmente o país possa conhecer dias melhores. Portanto, nós somos igreja e lidamos praticamente diretamente com o povo, não é?
estamos em contacto constante com o povo, diariamente, e essa cooperação de forma a nós, como igreja, também ajudarmos na moralização da sociedade, em especial aqueles que, nesse momento, fazem parte da nossa organização. O sector de investigação criminal é a área em que o Brasil pretende reforçar a relação de cooperação com São Tomé e Príncipe, afirmou o embaixador do Brasil em São Tomé, José Carlos Leitão, à saída do seu encontro na manhã desta quinta-feira com o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo. No setor de investigação criminal, nós já fizemos 3 módulos, o 4º módulo está previsto para março e é um dos projetos de mais sucesso da cooperação bilateral Brasil-São Tomé e Príncipe. A aposta no ensino técnico-profissional é a prioridade do 16º Governo para debelar a questão de desemprego que assola São Tomé e Príncipe. A afirmação foi feita pelo Ministro da Educação, Cultura e Ciências depois de ter visitado esta manhã os Centros Politécnicos de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe. Os cursos oferecidos tanto no Centro Politécnico de São Tomé e Príncipe como no Centro de Formação Profissional Brasil visam preparar jovens trabalhadores para o mundo laboral de forma dinâmica e prática. Com isso, o governo quer aproveitar os ganhos até aqui obtidos para dinamizar e potenciar o referido ensino para que o país possa gerar mais emprego e, consequentemente, criar riqueza. O ministro da Educação, Cultura e Ciências, Olinto Daio, explica a razão por detrás da referida visita e diz ter gostado do que viu. Nós, a visitarmos esse centro de formação profissional, o Centro Politécnico de Santo Antônio e também o Centro de Brasil-São Tomé, porque já em 2011, 2012, nós acompanhamos esses projetos e queremos ver em que ponto se encontra o projeto, e o balanço que nós fazemos é um balanço positivo, porque estamos felizes que, apesar de grandes constrangimentos, nós vencemos este constrangimento em 2011, 2012, que imperava a construção e o andamento das obras, conseguimos vencer esses obstáculos e, por conseguinte, depois a parte brasileira conseguiu implantar os equipamentos e também dar continuidade com a formação dos recursos humanos. Por outro lado, o titular da pasta da Educação, Cultura e Ciências frisou que o atual governo vai avançar com a educação na vertente empreendedora, de pré-escolar ao último ciclo, para que os santomenses tenham no sangue o espírito empreendedor. A aposta do atual governo na formação profissional vai permitir também que avancemos imediatamente com um programa de educação empreendedora. Esse programa, numa primeira fase, vai incidir no ensino secundário, mas o objetivo é que esse programa se estenda desde a pré-escolar para todo o ciclo. Portanto, é um programa inovador que o programa do governo traz para que possamos, paulatinamente, ter recursos humanos santomenses com um espírito empreendedor. O governo pretende criar mais dinamismo no setor de ensino técnico profissional para que haja oferta em vários domínios. A Unitel STP inaugurou esta quinta-feira a 4ª loja Unitel de clientes e agentes da cidade de Angulares, no distrito de Caué. A abertura desta loja enquadra-se na estratégia de alargamento da rede e distribuição de lojas, o que permitirá um melhor serviço de atendimento, não só aos clientes Unitel, como também aos agentes do distrito. O Udra de Angulares sagrou-se esta quarta-feira o campeão nacional de futebol pela primeira vez na sua história, ao vencer o Porto Real por 1-0, com o tento de Agi, apesar de Porto Real ter vencido a primeira mão por 2-1. E é assim que colocamos ponto final ao STP em linha, com o desporto, edição de 18 de dezembro de 2014. Voltaremos amanhã, à mesma hora. Boa noite. O filme do Campeonato Nacional de Futebol 2014 terminou com o jogo entre Porto Real do Príncipe e a Udra de Angulares. Para a segunda mão da referida final, a equipa da região autónoma do Príncipe partia em vantagem de 2-1.
Daí, os angolares tinham a obrigação de igualar e vencer a eliminatória e Porto Real tinha como pretensão de assegurar a vantagem vinda da Ilha do Príncipe. Mas como no futebol canta-se a vitória depois do apito final do árbitro, a Udra entrou no jogo motivado e aos 2 minutos do jogo a equipa do técnico Jimboa beneficiou de um livre. Na conversão do mesmo, o guarda-rede do Porto Real defende a bola para frente e na recarga a G Natural de Monte Café faz balancear a rede. Depois do golo, a equipa visitante tentou reagir e correr atrás da desvantagem, mas os seus avançados não estavam inspirados, chegando mesmo a falhar uma grande penalidade assinalada de forma duvidosa por parte do árbitro da partida. O autor do único golo da partida na altura era um homem feliz não só por marcar golo, mas também por levantar a taça pela primeira vez ao serviço da Udra. É uma alegria imensa, sinceramente, eu nem sei o que dizer. Lá no Príncipe não fomos muito felizes, tivemos problema com o tapete lá, não é igual a nossa, é muito ressalto, muita lama. Independentemente do gol que fomos roubados, enfim, um monte de problemas, mas pronto, nós tínhamos certeza que aqui é nosso terreno e que nós íamos conseguir o que conseguimos hoje. É justo, Udra chegou onde chegou hoje com muita justiça e isso todo o Santo Tomé e Príncipe sabe. Depois deste embate futebolístico, ambos os treinadores reconheceram a vitória da Udra, mas um alegre por ter vencido e outro com sabor amargo da derrota. Tivemos o resultado que obtivemos, que é o 0, e estamos todos parabéns. Não só a mim, também com a minha direção e os meus adeptos, estamos todos parabéns. Vamos continuar a trabalhar para que efetivamente podemos dar mais alegria no próximo domingo. Houve algum descontrole sobre os jogadores, a indisciplina tática existia e só não estava ao nosso lado. Tivemos muita bola para finalizar. Tivemos grande finalização, que é Arthur, um jogador que nós temos muita confiança. Tiveram a oportunidade, entrou 2 vezes, isolou. Tivemos um penalti. Vieram muito confiantes. Claro que sim, eu acho que se foi a emoção, o grande marcador do penalti falhou. De sublinhar que a Udra não tem muito tempo para festejar este feito, porque no próximo domingo jogará a grande final da Taça de São Tomé e Príncipe diante do Sport Clube de Príncipe.